Cá estamos nós outra vez, dando continuidade à série Psicologia das Massas e Análise do Eu, capítulo 5, tratando sobre o fenômeno do pânico. Para Freud, a essência de uma massa reside nos laços libidinais nela existentes. Assim, tratando do pânico especificamente, ele diz que podemos encontrar uma indicação que vai nesse mesmo sentido. Para Freud, o pânico surge quando uma dessas massas, a igreja ou o exército, se desagrega. Bem, vamos ver como, segundo Freud, o pânico se caracteriza. Bom, ele caracteriza-se pela não obediência dos indivíduos às ordens de superiores. É pelo fato de cada um cuidar de si sem levar em consideração os outros. As ligações mútuas cessam e o medo gigantesco sem sentido é liberado. Porém, Freud faz aí uma objeção e diz que exatamente antes acontece o contrário, ou seja, o medo se tornou tão grande a ponto de poder desprezar todos os laços e todos os sentimentos de considerações pelos outros. Freud explica então por que o medo se tornou tão gigantesco. Bem, o tamanho do perigo, segundo Freud, não pode ser responsável por isso, pois o mesmo exército que agora sucumbe ao pânico pode ter enfrentado antes perigos iguais ou até maiores e de maneira implacável. E é, por assim dizer, da própria essência do pânico não apresentar relação com o perigo ameaçador que irrompe. A miúde, devido a motivos mais insignificantes, seu indivíduo, com medo, pânico, começa a se preocupar apenas consigo próprio, dá testemunho ao fazê-lo do fato de que os laços libidinais, os laços emocionais, que até então havia feito, amenizavam o perigo para ele. Agora, por enfrentar o perigo sozinho, pode achá-lo melhor. Assim, as coisas são de tal modo que o medo-pânico pressupõe o relaxamento da estrutura libidinal da massa e reage, segundo Freud, a esse afrouxamento de modo justificado e não o contrário, ou seja, a de que as ligações libidinais na massa tenham sido destruídas pelo medo do perigo. O que nos mostra essas observações do Freud é que, de forma alguma, contradizem a afirmação de que o medo na massa cresce imensamente devido à indução ou ao contágio, como defendia McDougall. A concepção desse autor para Freud é perfeitamente adequada para esse caso, em que o perigo é grande e real, em que não existam na massa fortes ligações emocionais, condições que se concretizam quando, por exemplo, começa um incêndio num teatro ou num estabelecimento de diversões. O caso instrutivo e empregado para nossos fins, segundo Freud, é o acima mencionado, em que um corpo militar entra em pânico quando o perigo aumenta acima do nível habitual e frequentemente bem tolerado. Freud chama atenção para o uso da palavra pânico. Ele diz que essa palavra não está determinada de uma maneira nítida e inequívoca. Ou seja, às vezes ela designa por qualquer medo sentido na massa, outras vezes o medo sentido por um indivíduo quando esse medo ultrapassa
todas as medidas, ou ainda, com frequência, o termo aparece reservado para o caso em que a irrupção do medo não é justificada pela sua causa. A partir daí, Freud vai explicar cada uma das situações acima que ele mencionou, e que envolve a palavra pânico, portanto. Na acepção de medo sentido pela massa, Freud denuncia uma vasta analogia. No indivíduo, o medo causado pelo tamanho do perigo ou pela dissolução das ligações emocionais, ou seja, investimento libidinais, o último caso é o medo neurótico. Da mesma forma, o pânico surge pelo aumento do perigo que atinge a todos pelo cessar das ligações emocionais que mantêm a massa coesa. E este último caso, análogo ao medo neurótico. O exemplo típico da irrupção do pânico, segundo Freud, é muito similar ao apresentado por Nestroy em sua paródia do drama de Rebel sobre Judith e Holofernes. Eis que grita o soldado: o general perdeu a cabeça, e de imediato todos os assírios se põem em fuga. O que Freud mostra com esse exemplo e analogia é que a perda do líder, a perda da confiança nele, provoca a irrupção do pânico, mesmo que o perigo se mantenha constante. Com o fim da ligação ao líder, também acabam-se, em geral, as ligações mútuas entre os indivíduos na massa. A massa, diz Freud, nesse caso, se desfaz como uma garrafinha bolonesa da qual se quebrou a ponta. Já quanto à massa religiosa, a desagregação não é tão fácil de observar. Freud lembra do romance intitulado Quando Estava Escuro. Nesse romance é elucidativo para Freud, pois ele relata como se transcorresse no presente uma conspiração de inimigos da pessoa de Cristo e da fé cristã. Consegue simular a descoberta de uma câmara mortuária em Jerusalém, em cuja inscrição José de Arimateia confessa que, por razões de devoção, removeu secretamente de seu túmulo o corpo de Cristo no terceiro dia após o seu sepultamento, e ali o depositou. Isso anula a ressurreição de Cristo e sua natureza divina. E a consequência dessa descoberta arqueológica é um abalo da cultura europeia e um aumento extraordinário de todos os atos de violência e de crimes, que apenas diminuem depois que se consegue revelar o complô dos falsários. Para o pai da psicanálise, o que vem à luz nessa hipotética desagregação da massa religiosa não é o medo, para o qual faltam os motivos, e sim impulsos hostis e brutais contra outras pessoas que até então, graças ao amor de Cristo, o amor aquele igual, como já falamos no outro vídeo, e para todos, não puderem se manifestar. Porém, mesmo durante o reino de Cristo, se encontram fora dessa ligação os indivíduos que não pertencem à comunidade cristã, que não amam e que ele não ama. Por isso, uma religião, mesmo que se chame de religião do amor de todos, tem de ser dura, segundo Freud, e sem amor em relação àqueles que não pertencem a ela. Nessa ocasião, Freud afirma que, ao final, toda religião é uma religião do amor para todos que ela abrange, e é natural para todas praticar crueldade e intolerância com aqueles que não são seus membros. Nesse momento, o Freud faz uma afirmação que me parece muito válida para os nossos dias. Vejam só o que ele diz. Se hoje essa intolerância
não se manifesta mais de maneira tão violenta e cruel quanto nos séculos anteriores, dificilmente se poderá deduzir uma atenuação nos costumes dos seres humanos. A causa deve ser buscada, isso sim, no inegável enfraquecimento dos sentimentos religiosos e das ligações libidinosas que deles dependem. Se outra ligação de massas tomar o lugar da religiosa, como no caso da socialista, diria eu a comunista, agora parece estar conseguindo, segundo Freud, resultará dirigida aos de fora a mesma intolerância da época das lutas religiosas. E se concepções científicas pudessem adquirir importância semelhante para as massas, o mesmo resultado se repetiria também no caso desta motivação. Isso é muito importante para nós pensarmos num outro momento, numa outra situação, a questão da paixão. Até o próximo vídeo. Eu volto.